Fala pessoal, passando aqui para compartilhar as informações desse artigo científico que está aqui atrás de mim, publicado recentemente, e que eu tive aí o privilégio de ser um dos coautores. Esse artigo ele traz o sistema endocannabinoide, esse sistema que eu brinco, né, de endomaconhinhas que tem no nosso cérebro, em todo o nosso corpo, o papel desse sistema como um alvo farmacoterapêutico promissor no tratamento do AVC, do acidente vascular cerebral, essa condição aí que infelizmente acomete tantas pessoas todos os anos em todo o mundo. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, segue aqui comigo que eu vou passar informações bem bacanas sobre esse assunto. Bom, falando sobre o artigo, então esse é um artigo publicado numa revista chamada Cannabis and Cannabinoids Research, que é uma revista aí reconhecida nesse universo da pesquisa científica com canabinoides. Ele tem, a primeira autoria é da autora Solange Stork, conta, além de mim, com outros pesquisadores, outras pesquisadoras, né? Eu destaco aqui as minhas colegas pesquisadoras, professora Franciane Bobinski e também a professora Fabrícia Petronilho, que assinaram esse artigo junto comigo, junto de outras pessoas. E esse artigo, ele faz um apanhado geral, uma revisão narrativa, como a gente chama no universo da ciência, ele faz um apanhado geral sobre o papel desse sistema endocannabinoide, esse sistema de endomaconhinhas, né, no tratamento do acidente vascular cerebral. E ele traz dados muito interessantes, mostrando um papel muito promissor do sistema endocannabinoide na recuperação de pessoas que passem pelo AVC, por exemplo. Ele mostra nesse artigo outros trabalhos, né, outras pesquisas em outros locais, por outros pesquisadores, que mostraram, que trouxeram que animais, em experimentos em animais, por exemplo, que passaram por um modelo ali de AVC, que foi induzido um AVC, o tratamento com canabidiol, que atua nesse sistema de endomaconhinhas que a gente já tem dentro do nosso cérebro, o tratamento com canabidiol, ele reduziu o dano cerebral e através de um efeito neuroprotetor. Outra coisa que esse trabalho traz também são outros estudos que mostram que o tratamento com canabidiol em animais que passaram por um AVC tem uma melhor recuperação das áreas sensoriais e motoras do cérebro, que são muito afetadas após um AVC. Por exemplo, pessoas às vezes têm dificuldade de locomoção e tudo mais. Esses estudos mostraram que em estudos em animais, essas áreas foram protegidas por um tratamento com canabidiol. Mostrou também que tem uma diminuição da resposta neuroinflamatória nesses animais, né? Tem uma inflamação acontecendo ali naquele cérebro e o canabidiol é capaz de diminuir essa neuroinflamação. Também diminuiu enzimas que causam ali o estresse oxidativo que leva à morte neuronal. Então o canabidiol também foi capaz de diminuir essas enzimas, né? Precisa ainda de mais estudos em humanos, obviamente, para se confirmar tudo isso que se tem observado mais em animais. Precisa também estudos mostrando o efeito dos canabinoides como um todo, não só do canabidiol isolado, né, mas todos os outros fitocannabinoides, né, terpenos, flavonoides, enfim, os componentes da planta como um todo nesse processo, seria diferente ou não. Inclusive, sobre isso, dando um spoiler aqui de um artigo que logo deve estar publicado, é um artigo que é fruto da tese de doutorado da Solange Stork, que é a primeira autora desse artigo que eu falei aqui agora para vocês, e a tese de doutorado da Solange foi justamente nisso. Ela induziu um modelo de AVC, né, em animais, e daí ela focou ali, fez o tratamento com um óleo full spectrum, um óleo que tem o canabidiol, mas que tem todos os outros fitocannabinoides, inclusive THC, tem terpenos, tem flavonoides. Então ela focou no tratamento com óleo full spectrum nesses animais que passaram por um AVC e observou ali principalmente a proteção dos órgãos periféricos, que após um AVC há danos também nos órgãos periféricos, não é só o cérebro que é afetado, o corpo como um todo pode ser afetado. E nesse trabalho da Solange, na tese de doutorado dela, que, repito, logo deve virar aí um artigo científico bem interessante, ela mostrou que o tratamento com esse canabidiol full spectrum, que tem todos os componentes da cannabis, ele diminuiu o déficit neurológico nesses animais, algo bem interessante, ele diminuiu o volume do infarto ali do AVC, ou seja, a região afetada pelo AVC no cérebro desses animais, ele também diminuiu as células sanguíneas responsáveis pela resposta imune, que geralmente fica um pouco exagerada ali num pós-AVC e que pode trazer alguns problemas também, né? E ele aumentou a proteção dos órgãos periféricos, como por exemplo o pulmão. Os animais tratados com óleo rico em canabidiol, com todos os compostos ali presentes na planta, esses animais tiveram o pulmão, por exemplo, protegido no pós-AVC. Então esses achados são bem interessantes, logo eles devem estar publicados aí, né? E vão aí ao encontro daquilo que essa revisão aqui traz, do potencial do sistema endocannabinoide, portanto, de substâncias canabinoides que atuam nesse sistema, para o tratamento do AVC. Mais estudos são necessários, sobretudo estudos em humanos, mas aí a gente tem uma direção, algo que nos aponta para um caminho bem promissor e o futuro, através da ciência, nos dirá o quanto isso pode ser aplicado na vida, né, de quem sofre um AVC. Então era isso, pessoal, informações compartilhadas. Se curtiu, compartilha, envia aí para um amigo, alguém que possa se interessar por esse assunto. E se tiver interesse por esse e outros assuntos aí da área da psicofarmacologia, da neurociência, se junta aí no Clube das Sinapses, um projeto que eu idealizei, estou tocando aí com todo o carinho, né, e dedicação. O Clube das Sinapses a gente discute, a gente se reúne, se encontra e discute sobre esses e outros assuntos. É bem fácil, é gratuito, é só entrar aqui no link da minha bio, profrafael.neuropoeta, preencher o formulário de inscrição do Clube das Sinapses, repito, gratuitamente, e você já vai fazer parte desse clube, onde a gente discute, dentre outros assuntos também, sobre essa questão do uso dos canabinoides. Ok, pessoal? Então era isso. Valeu, até a próxima.